Olá, pais presentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Souza e nós vamos falar hoje de um assunto que sempre dá muito o que falar. Filho é caro? Poxa, antes da gente entrar nesse assunto e a gente ver as respostas, já deixo aqui o meu pedido. Se inscreva no canal, dê os seus comentários e também o seu like ou o seu dislike se você não gostar do vídeo. Nós vamos hoje debater esse assunto que eu vejo muito todo mundo falar antes de casar, antes de namorar, e ninguém tem muito a resposta do que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Filho é caro ou não? Poxa, se a gente começar estudando, verificando sempre todas as informações, pode parecer que não, mas para eu ver, para eu poder comentar e gerar conteúdo para vocês, eu dou uma pesquisada, eu dou uma estudada em alguns assuntos e eu fui lá buscar no Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing. E ele fez uma pesquisa muito interessante falando sobre o custo de um filho na vida de uma família. Poxa, ele colocou lá vários aspectos com relação a ganho de vida, né? Então, se você tem um tipo de vida, se você é da classe A, da classe B, da classe C, evidentemente de que são, né, valores diferenciados, mas para vocês terem uma ideia, ele colocou lá que se você ganhar R$ 2.000 por mês, até R$ 2.000 por mês, e em 23 anos você vai gastar com esse seu filho R$ 53.000. E aí ele colocou que a outra faixa lá, de quem ganha de R$ 2.000 até R$ 6.000, você vai gastar com esse seu filho já R$ 400.000 até os 23 anos. Quase meio milhão. Poxa, a classe B, a famosa classe B, né, que é de 6.000 a R$ 25.000, você vai gastar ao longo desse tempo, e é óbvio, quando a gente fala lá da classe mais humilde, né, vou gastar 53.000 e 23 anos, é que a pessoa, o casal ou uma pessoa tem um ganho de 2.000, o que ele gasta? Ele recebe R$ 2.000 de salário, ele vai gastar com água, luz, telefone e transporte, né? Ele não tem muito para gastar com as próprias contas e aí é claro que ele vai também gastar menos com o filho, por isso que em 23 anos 53.000. Já a classe que tem ganhos de R$ 6.000 até R$ 23.000 ou R$ 25.000 vai ter um gasto, né, nesses 23 anos com o filho de 950 mil reais, né? 1 milhão aí aproximadamente é o valor do custo de uma criança, né, de um filho até 23 anos para uma família aí de classe média. Classe A, né, é aquele família que já vai estar ganhando de R$ 25.000 até R$ 70.000, é um custo estimado de gasto com um filho na casa dos 2 milhões. Você que está aí ganhando mais aí de R$ 25.000, um filho vai ter aí 2 milhões de custo quando você fala, né, em ter um filho com educação. É óbvio que essa família tem condições de mandar para um intercâmbio, entretenimento, gasto, colégio, que é muito caro. Isso tudo vai influenciar nesse valor de 2 milhões. E para quem ganha acima de 70.000, já está tranquilo, não está nem gravando vídeo para o YouTube, nem fazendo mais nada, está com a vida ganha, vai ter um gasto aí de até 5 milhões de reais na criação de uma criança até 23 anos. Isso, com certeza, você já ouviu falar, pesquisou, isso você dá um Google aí, você vai ver que tem muitas pessoas falando desse assunto e dentro disso aí, mas eu trouxe só para a gente abrir o vídeo aqui falando o real valor, né? Pô, eu tenho X, vai até tanto, Y até tanto, e aí, né, o céu é o limite para quem ganha bastantão. Mas não é disso que eu quero falar. Quando a gente falar custa caro, filho custa caro, sabe por quê? Porque quando a gente entra no mérito só financeiro, e eu vi muitos, né, economistas falando sobre o assunto, falando que tinha que preservar, já fazer um planejamento para quando você tivesse filho, já ter uma reserva bacana para você poder criar essa criança que viria ao mundo. Não discordo, assim, eu acho que é muito bacana quem tem planejamento, quem consegue se organizar na vida e inclusive no casamento ou num projeto de mãe solo, de pai solo, ótimo. Porém,
né? Existe aí uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, né? Que a vida não está nem aí para os seus planos. E muitas vezes você faz planos e acaba que não dá certo, porque a vida vem lá e fala, não, não, né? Vou meter um coronavírus aí em 6 meses de 2020 e bagunça a vida de todo mundo. Então, inclusive com os filhos tem essa questão também, organização é ótimo, é perfeito, mas não é só disso quando a gente fala de filho. E eu como um pai presente, né, até posso dar esse exemplo porque eu me organizei ao longo do meu casamento, ao longo da minha vida, nós temos um filho, eu estudei, minha esposa estudou, nós fizemos faculdade, compramos o nosso apartamento, viajamos para alguns lugares, né, para fora, para dentro do país, e aí o que precisava? Precisava ter uma cerejinha no bolo lá, que era nosso filho. Começamos a guardar dinheiro, começamos a nos programar para ter lá, né, o tão adorado desejo de todo casal que já está há algum tempo, que é ter um bebê. E aí a vida veio e falou, ó, não, vocês não vão ter bebê, vocês vão ter dificuldade. É um assunto para um outro vídeo que depois eu vou estar trazendo aqui também para vocês. Mas inclusive a gente penou para conseguir ter filho, depois de um bom tempo que a gente conseguiu, e assim, a vida não estava nem aí pro meu planejamento. Eu falei, pô, mas é agora, tá tudo bonitinho, eu tenho uma idade bacana, eu tenho um dinheiro dentro das minhas possibilidades adequado. E aí a vida veio e falou, não, você não vai ter filho agora, vocês não vão ter possibilidade nem condições por conta de saúde. Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando nessa questão. E quando fala que filho é caro, né, eu quero trazer aqui o que é caro para você. O caro é uma questão de que é valor, é caro para você ter um amigo por perto, é caro, é importante, é salutar para você ter o seu pai, a sua mãe dando um suporte, você com um bom relacionamento com seus irmãos, isso é caro. Né? Eu costumo falar, eu vou sair, vamos comer legal, vamos fazer um passeio, não é caro. Para mim, o meu conceito de caro para algumas coisas, que aí a gente já está saindo um pouco da questão financeira e indo para valores, né? Mas falando em dinheiro, cara, é comprar remédio na farmácia. Deus me livre e guarde, os meus filhos estão passando mal, não está bem de saúde. Se eu gastar R$ 2 com remédio, isso para mim é caro. Agora, se eu vou gastar R$ 10 com sorvete, isso não é caro. Isso, ou pelo contrário, né, no trocadilho da língua portuguesa, isso sim é caro para mim, mas não na questão financeira, e numa questão sentimental, de amor, de fraternidade que eu tenho com meus parentes ou com meus filhos. Então isso é que eu quero trazer, porque eu vi várias questões, como eu falei que pesquisei, eu vi várias questões e as pessoas falando de filho muitas vezes, é óbvio que eu não quero aqui estar fazendo um julgamento de valor, mas muitas vezes filho custa quanto? O filho de 1 a 10 anos custa quanto? Tem um estudo de 0 a 6 meses vai gastar X fralda, vai gastar R$ 800 em 6 meses, tem todos os cálculos aí que você quiser encontrar. Mas, e a questão do quanto custa? Tá com um bebê, né, de madrugada no colo, dar papá, fazer uma troca de fralda com aquele negócio todo lá enlameado, e isso numa foto, numa história para contar depois, isso é caríssimo, ou é riquíssimo para as nossas vidas. Se eu for colocar só custo de fralda, eu gastei X fraldas, né? Teve gente lá que eu vi nas pesquisas fazendo conta. E aí, isso talvez seria até interessante, eu gostei de um relato, teve uma mãe que falou que ela gastou R$ 1.000 para fazer um chá de bebê, né, um chá de fralda, e para convidar 70 pessoas, pagou um buffet e todo mundo. E aí, tudo que ela ganhou das fraldas, lembrancinha, ela quantificou, e aí ela conseguiu chegar, ela viu que deu R$ 750. Né? Então, o custo que ela teve no buffet foi maior do que o valor que ela pagou, foi maior do que o valor que ela teve em ganho, né, de presentes, de lembrancinhas das pessoas. E ela falou, mas para mim estava bom, porque eu quis registrar esse momento, eu queria ter isso como lembrança. E ótimo, tá? Cada um gasta o dinheiro da maneira que quiser. Agora, na questão do valor, na questão de o que é caro para mim, eu posso até dar um exemplo aqui. Eu me lembro que nesse apartamento, quando nós compramos, eu casei, viajávamos,
E era um lugar tranquilo, um condomínio, e eu nunca, e acho que foram 6 anos, 7 anos antes de eu ter um filho, eu nunca tinha trancado a porta do meu apartamento, nunca tinha trancado a porta. E quando o meu filho nasceu, o Davi nasceu, meu primeiro filho, eu comecei a trancar a porta da sala, porque o que era de valor para mim? Eu tinha medo de alguém entrasse lá de noite e roubasse meu filho. Então essa questão do valor, e para vocês verem nas pesquisas, muitas vezes estava lá, filho é caro, quanto custa para ter um filho? Aí logo vinha lá, quanto custa para ter um cachorro? Quer dizer, mais ou menos como objeto as pessoas acabam tratando, ou pensando nessa questão de valor, né, como se fosse assim, eu acho que ano que vem eu vou comprar um bebê, né, vou ter um bebê, vou gastar um dinheiro. E não, você vai gastar com atenção, com carinho, com amor, e isso realmente não tem preço, né? Parece aquela propaganda lá do nosso querido anunciante aí que fez um tempo atrás. Para algumas coisas tem preço, para outras não tem preço, né? E no caso de nós pais, existe amor, carinho, atenção que você possa dar. Custo, mesmo assim, vamos para quem gosta, né, de números, de 2 mais 2. Isso também está muito embasado hoje em dia na sociedade que a gente vive. É óbvio que tem as variações, as diferenças de classes sociais, mas se você tem um filho aí que o pai ganha 20 mil por mês, ou se você tem aí um pai humilde que ganha 2 mil reais por mês, as crianças são as mesmas, no sentido de ela quer o quê? Ela quer o colo, ela quer a comida, ela quer um abraço quente, e brincadeira. Você vai comprar. Meu filho, quando ele nasceu, ele tinha alguns brinquedos aí caro, né, de umas marcas aí importada, bacana, e ele não brincava. O meu filho adorava Tupperware, adorava embalagem, vasilhames da cozinha. Então, veja, perceba, para criança, muitas vezes, você quer chupar um sorvete de marca, você quer ir lá naquele lugar, um sorvete de massa italiana, gostosa, e tira foto e posta no Instagram. Para a criança não tem nenhum valor isso. O valor, o custo para ela é estar com o pai chupando um pirulito, chupando um picolé ruim pra caceta, aqueles que deixam a língua suja e é só água e açúcar, mas ela tá contente com aquele momento que ela tá passando com os pais. E é isso que importa. E aí você gasta aí R$ 1, R$ 2. Então, essa mensuração que eu vejo muitas pessoas fazendo, não estou aqui para criticar, mas estou aqui para trazer que para mim o que são valores, o que é caro para mim, são coisas diferentes do que hoje muito a sociedade nos impõe. Tá? Percebam que a gente vai muito nessa toada de, é óbvio, quando a gente fala de uma boa educação, eu vou gastar um dinheiro, é caro, mas é dentro de um conceito que eu quero, né? A gente brinca, eu como professor, a educação custa caro, você tem que ver então a ignorância quanto que custa muito mais. Mas comida, roupa, muitas vezes aí um passeio é mais para satisfazer os nossos egos, é mais para que nós possamos dar aí um retorno para a sociedade, para a nossa vizinhança, do que meramente atender os desejos da criança. Os desejos das crianças são balas, estar presente, fazer qualquer tipo de brincadeira, e isso não tem um valor econômico tão preocupante assim, seja lá qual for o seu salário. Tá? Eu gostaria que vocês comentassem, colocassem para vocês o que você acha caro, o que você acha que é barato, se é fácil criar uma criança, ou se os valores também, o que é importante para você como valores, tá ok? Muito obrigado pela atenção. Aqui o nosso momento beijinho, beijinho, que agora vou agradecer. Nós tivemos aí o @RafaSS86, ele fez um comentário muito bacana, ele deixou uma experiência do outro vídeo que eu fiz falando sobre padrastos. E ele falou que teve um padrasto por 18 anos e que foi um homem maravilhoso na vida dele. Então o Rafael já está acompanhando a gente aí. Um beijo para o Rafael. Um beijo também para a Andressa, que tem nos acompanhado. Ela mandou uma crítica construtiva falando que às vezes eu como os S, mas que adora o canal. Então fica o beijo aí para a Andressa, fica o beijo para o Rafael e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom para vocês e que nós possamos continuar como pais presentes na vida dos nossos filhos. Abraço, tchau, tchau.